Olá, mais uma vez, Shalom, a paz do Senhor, Shalom Mai. Baru Rabá de Kol Israel. Bem-vindo ao programa A Voz de Israel. Estamos de volta com você e hoje vamos dar início a uma nova série. A nova série que prometemos, vamos abordar as palavras que disse o apóstolo Paulo. Será que tudo que está no Brit Hadashah, as cartas que Paulo escreveu no Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, são palavras de Paulo? Nós vamos, a partir de hoje, falar sobre isso. Então, não saia daí. Como prometemos, vamos dar início hoje à série falando sobre as palavras do apóstolo Paulo, que certamente é a causa da maior Babilônia religiosa do cristianismo, da religião cristã e do pseudo-cristianismo. Você verá ao longo dos programas que nós vamos apresentar a partir de hoje. Hoje é o programa 118 da Voz de Israel. Grave bem, a partir do programa 118 nós vamos ter uma série, talvez de uns 10 programas, falando sobre o que Paulo disse e o que Paulo não disse. Você verá se faz sentido o que nós vamos mostrar. Como disse nos programas anteriores, nosso propósito nesse programa para Israel não é atrair a sua atenção para mim, mas para a palavra do Eterno como ela é. E é normal as pessoas também dizerem isso por aí afora. Agora, como disse, você deve pensar, estudar, pesquisar, ler para entender se o que estão falando procede, tem sentido ou não faz sentido. É isso que nós tentamos passar a você. Não estou aqui procurando fama nem glória de homens. Não estou aqui para isso. Estou aqui para agradar ao Eterno. Se você gosta ou não gosta, isso é uma coisa sua, como Deus disse. Não tenho aqui o propósito de agradar ninguém, no sentido que venha contrariar a palavra, mas quero agradar as pessoas que, com certeza, têm a sua vida pautada no Eterno. Então, para falar sobre apóstolo Paulo, sobre Paulo, que são as palavras que, como eu disse, têm norteado as maiores divisões religiosas cristãs e pseudo-cristãs da terra, trazendo à existência o que a Torá, o que o Taná, o que a verdadeira palavra de Deus não disse, por falta de entendimento do que Paulo está falando. Eu quero, antes de mais nada, apresentar a você. Talvez você não saiba quem é Paulo, a quem chamam de Paulo. Quem foi Paulo, na verdade, né? Então, quero dizer a você que Paulo, o seu nome verdadeiro, o nome de registro, chama-se Shaul. Saulo, não é Paulo. Shaul, conhecido como Shaul Racharia. Por que Shaul Racharia? Porque era Saulo, o homem que tinha a lei. Ele era o cobrador da lei, ele perseguia as pessoas que andavam contra a lei. Vocês sabem que, quem conhece a palavra, sabe que Paulo era perseguidor de cristãos, dos messiânicos, porque tinha uma doutrina diferente do que os fariseus, hipócritas, os sacerdotes, os corraninhos que andavam impondo às pessoas peso, carga, jugo, que a Bíblia não diz, a Torá não ensina, mas era ensino de homem, como hoje nós temos ensino do mesmo modo com as igrejas cristãs, muitos jogando coisas, ensinando as pessoas, na mente das pessoas, que não correspondem com o que está escrito no livro do Eterno, a palavra do Eterno, na verdade. Então, Shaul era esse nome. E ele só a ser chamado Paulo, nós vemos se chamar Saulo para Paulo, lá em Atos, no capítulo 13, do verso 9. Você vai ver que diz que Shaul, também chamado Paulo. Por que Paulo? Você sabe que Paulo tinha dupla cidadania, uma cidadania judaica e uma cidadania romana. O nome Paulo vem de Paulus, que é um derivado do latim. De onde você pode imaginar
surgiu esse nome? Obviamente, dos romanos. E quem dominou a igreja que hoje as pessoas seguem, a igreja cristã, foi os romanos. A igreja romana, católica romana, é a mãe de toda essa Babilônia evangélica, cristã e pseudo-cristã da terra. A maioria dos evangélicos falam da igreja católica, criticam os católicos, jogam pedra nos católicos e vivem uma vida, como disse aqui, pior de testemunho do que muitos católicos. E olham para os outros, tentando tirar o cisco do olho da pessoa, enquanto o senhor está com uma trava imensa e ela não está nem aí. É aquela história que o macaco olha a cauda do outro, mas não olha a sua. Na verdade, é isso que tem acontecido com esse tipo de gente que se diz escolhido de Deus e vive uma vida contrária. É isso que nós vamos tentar mostrar a você nessa série falando sobre Paulo. Então Paulo passou a ser chamado Shaul, passou a ser chamado de Paulo a partir do capítulo 13 de Atos, verso 9. E por quê? Porque aí, quando a igreja codificou, quer dizer, colocou no papel a primeira Bíblia completa, o Tanar e o Brit Hadashah, que é o Antigo Testamento, que não é antigo, mas é a primeira escritura, com a segunda escritura, o Brit Hadashah, o Novo Testamento, que chama o Novo Testamento. O ano 350 depois de Cristo. Primeira Bíblia escrita. E quem dominava a religião na Terra? Qual era a religião oficial do mundo? Quem mandava na Terra? A religião. A Igreja Católica Romana. Então, é óbvio que essa Bíblia teria que ter o nome de Paulo, porque Paulo vem do latim. E esqueceram Shaul, porque Shaul é o nome judaico. E a igreja não tem interesse. Nós vimos que no Sínodo de 341, a igreja mudou o primeiro cano. Separou a Páscoa dos judeus da Páscoa dos cristãos. Como se houvesse duas Páscoas. Ou não? E aí começou as alterações. O livro que é dos judeus, porque a Bíblia é judaica, foi dada aos judeus, e Shaul racharia o Shaul, como todos os discípulos de Yeshua, todos também eram judeus. Não havia interesse, obviamente, se você usar a inteligência, de alguém estar fazendo propaganda de alguém que não quer, que não é grato, pessoa não grata. Os judeus passaram a ser odiados pela igreja. E por que colocaria o nome de Saulo, ou de Shaul, se era um judeu? Então Paulo é o nome mais conveniente, por isso Paulo está aí na Brit Hadashah com 13 cartas escritas e com palavras que com certeza trouxeram grandes dúvidas, muita confusão e polêmica, como o apóstolo Pedro diz lá em sua carta, na segunda carta que ele escreve, lá na segunda carta, o capítulo 2, a partir do verso 15. Eu quero ler com você essa escritura. Então, não sai daí, vamos continuar dentro distante com essa palavra do Eterno. Como falei no bloco anterior, eu ia falar para você, vou ler para você agora o que Pedro falou acerca de Shaul, no capítulo, na verdade é capítulo 3, verso 15 da sua carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Mas antes que eu leia esse texto, eu me lembrei que quero dizer a você uma coisa interessante, para que você entenda o que é Paulo. Nós precisamos entender quem foi Shaul, que o povo chama de Paulo, para poder entender o que nós vamos apresentar no programa a partir de hoje, como já disse. Nós vamos mostrar quem de verdade foi Shaul, Acharia, quem é de verdade o apóstolo Paulo que o mundo conhece. Paulo, como disse, era um judeu de dupla nacionalidade, você sabe disso, romana e judaica. Era quem? Um judeu fariseu, assim como Yeshua ben Yosef era um judeu fariseu. Os judeus fariseus discutiam entre si, eles não discutiam com os saduceus, nem com outros tipos de religiosos. Eles eram os mais ligados de verdade com a palavra como ela era no original. E aí havia o desencontro. Agora, Paulo era um cumpridor fiel da palavra, da lei. Por isso é chamado racharia, como falei a você. Ele era quem? Aluno de quem? De Gamaliel. E quem foi Gamaliel? Gamaliel foi o filho de Hilel. Hilel foi o
primeiro presidente do Sinédrio de Jerusalém, onde ficou durante 16 anos como presidente desse Sinédrio. Do ano 1 até o ano 16, ele era presidente do Sinédrio. E Hilel viveu do ano 60 ao ano 20 depois de Cristo. Então ele era contemporâneo ainda de Gamaliel, de Paulo. Paulo devia ser um adolescente na época que Hilel era vivo. Gamaliel foi seu professor, ele vivia aos pés de Gamaliel. Então um homem que entendia melhor do que ninguém a lei, a palavra de Deus, o Tanar, que era o livro que ele tinha no passado. Porque sabemos que a Bíblia dos judeus, a Bíblia que originária, que temos a palavra do Eterno, a quem foi dado esse livro, foi dado aos judeus a partir da Torá, a lei, e aí veio os demais livros que faz o Tanar. Ele tem a Torá, os Nefilim e os livros Ketuvim, que são profetas, leis, a lei, o profeta e os livros históricos da Bíblia, que traz a verdade do que Yeshua veio viver aqui na terra. Como disse, Yeshua é o cumpridor da palavra do Eterno, veio executar a palavra. Moisés foi o que recebeu a lei, trouxe a palavra, a lei, a Torá, como ensinar as pessoas. Afinal de contas, lembre-se você que Moisés passou 40 dias na montanha, no Monte Sinai. 40 dias não são 40 minutos, nem 40 horas. 40 dias. E ele não passou 40 dias perdendo seu tempo lá na montanha. Deus não estava 40 dias com Moisés, conversando bigode com ele lá, de maneira nenhuma. Certamente Deus estava ensinando a Moisés como cumprir a palavra dele. Por que Moisés gravou tudo aquilo? Você acha que aquilo é natural? Uma pessoa gravar na mente o que ele escreveu, o que ele ditou ou mesmo escreveu? Certamente ele aprendeu, o Eterno colocou na sua mente a palavra que ele queria que as pessoas tomassem conhecimento para ter o acesso ao seu Olam Rabá. Então, Paulo é isso, um judeu fariseu, cumpridor da lei, observador fiel da lei. Daí, Shaul Achavei. Que você grave bem isso para que você entenda os textos que nós vamos apresentar nos programas seguintes, explicando a controvérsia, a polêmica que há sobre as suas palavras que as pessoas não entendem. Por isso eu quero ler com você agora, como disse, o texto de 2ª carta de Pedro, capítulo 3, o verso 15 em diante. Vamos ler. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 15 até o verso 16, 15 e 16. E pensem na paciência de nosso Senhor como libertação, como também nosso querido irmão Shaul, ele só que eu disse aqui uma Bíblia, tradução próxima, Shaul, ele só que eu disse aqui uma Bíblia, tradução próxima do hebraico, lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu, diz Pedro, continuando a carta dele. De fato, entender, de fato, ele fala sobre essas coisas em todas as suas cartas. Elas contêm pontos difíceis de entender, coisas que os indoutos e os instáveis distorcem para a sua destruição, como também fazem com as outras escrituras. Eu vou ler outra vez o capítulo, o verso 16. De fato, ele, Shaul, fala sobre essas coisas em todas as suas cartas. Elas contêm pontos difíceis de entender, coisas que os indoutos e os instáveis distorcem para a sua destruição, como também o fazem com as outras escrituras. O texto é claro, bem evidente o que Pedro está dizendo. Geralmente as palavras de Paulo, além de ser um observador da lei, era um homem poliglota, bastante estudioso, rico de conhecimento, tinha uma linguagem diferente dos demais apóstolos, obviamente, que Yeshua bem serve, porque eles, a maioria eram pescadores, homens simples. Paulo não, Paulo era um letrado. Então, Paulo, usado com um propósito fantástico, que Deus só permite ver quem é judeu. A palavra foi dada para judeu,
é para ser entendida por judeus. Se você não tem a raiz de Abraão, se não é descendente de Abraão, você jamais vai entender essa palavra. E é isso que nós estamos, que você fique, querendo mostrar a você, para que fique bem claro, a partir de hoje, que você vai ver sobre o que Paulo está dizendo na Brit Hadashah, no Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Então você não pode deixar de meditar nessas palavras e procurar estudar e ver se realmente faz sentido o que nós estamos dizendo. Nós estamos firmando, estamos alicerçando o que nós vamos construir, mostrando a você, sem tirar nem pouco sobre a verdade que há sobre Shaul Hacharia. As suas palavras, que, como disse no início do programa, trouxeram essa Babilônia religiosa, cristã, pseudo-cristã, que hoje assola todo o planeta. Então, indoutos, pessoas que não têm menor discernimento, que viriam para destruir a ele mesmo, com as suas doutrinas que não são bíblicas. Homens que viriam dessa forma, contrariar a palavra, por não entender, obviamente, e por incrível que pareça, isso é propósito de Deus. Há um povo de Deus, como já disse, e há um povo do Satã, do adversário. Obviamente que o povo de Deus vai entender o que Paulo está falando. O povo de Satã não vai entender. Não estou dizendo que todas as pessoas, preste bem atenção, não estou dizendo que todas as pessoas que estão andando erradas, que estão acreditando no que o Brit Hadashah que se tem hoje fala, e são pessoas do demônio, que estão sendo filhos de Satanás. Não, estou dizendo que se você for de Deus, quem vai sair da Babilônia, porque é assim que a Bíblia diz. Quem está no engano vai deixar o engano, porque Deus não vai deixar, o Senhor eterno não vai deixar nenhum deles para trás. É só ver Ezequiel 37 que Deus fala sobre isso, sobre esse assunto. Não ficará nenhum para trás. Todos os judeus, todos aqueles que é semente de Abraão, serão resgatados desse inferno babilônico, dessas doutrinas, das doutrinas terríveis que estão aí enganando as pessoas. E nossa proposta aqui é tentar abrir seus olhos. Obviamente que, como eu disse, esse programa, ele está para todas as pessoas. Qualquer pessoa pode assistir esse programa, está no YouTube. Você é só pedir para alguém, se quiser assistir, vai. Se não quiser, não assiste, daí. Agora, como disse, esse programa é para pessoas que podem ouvir e entender a palavra de Deus. Assim como a Bíblia. Está para todos, mas não é para todos. Então, eu fiz esse preâmbulo, essa abertura, para você entender. E a partir de agora, nós vamos começar a ler os textos de Paulo, que trazem entendimentos, que não é aquilo que Paulo realmente quis dizer. Shaul Hacharia quis dizer, que é o verdadeiro nome dele. Então, continue conosco, vamos dentro de instantes, começar com o primeiro texto, onde Paulo apresenta algo que traz confusão, muita interpretação, que não tem a ver com o que o Shaul Hacharia realmente quis dizer. Então, não sai daí. Como disse, vamos agora iniciar os textos das cartas de Paulo, que estão inseridos no Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, que agora as pessoas usam, a versão NVI, King James, mostrando coisas que as pessoas criaram em cima do que ele falou, doutrinas que não são bíblicas, não são do eterno, não vêm da palavra original como ela deveria ser. Entendimentos que a palavra original como ela deveria ser. Entendimentos que homens criaram, doutrinas, pessoas indoutas, ignorantes, que passaram a criar doutrinas para a sua própria destruição. E é isso que nós vamos querer tentar mostrar a você a partir desse primeiro texto que nós vamos abordar hoje, que está em Romanos, capítulo 7, do verso 14 ao verso 25. Vou ler isso na versão, primeiro na versão NVI, de James, e depois na versão da Bíblia hebraica, que a tradução hebraica mais próxima do original, para você. Então, Romanos 7, do verso 14 ao verso 25.
Diz assim a Escritura Sagrada, segundo a NVI, King James. Sabemos que a lei é espiritual. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou. Isso é Paulo falando. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Presta atenção. E se faço o que odeio, isso é a chave dessa passagem de Paulo, na sua carta romana. Admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bom, não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo, do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, que é o que ele chama de Jesus Cristo, na verdade é a versão original Yeshua, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Vou ler esse mesmo texto para você agora, na versão da Bíblia Hebraica completa, uma tradução mais aproximada do original, como estamos falando já há algum tempo. Romanos 7, a partir do 14 ao verso 25. Porque sabemos que a Torá é do Espírito, que a lei vem de Deus, Espírito de Deus. Quanto a mim, estou preso à velha natureza, vendido ao pecado como escravo. Não entendo o meu comportamento, não desejo fazer o que faço. Em vez disso, faço o que odeio. E se faço o que não desejo, estou de acordo que a Torá é boa. Entretanto, agora não sou mais eu quem o faz, mas o pecado alojado em mim, porque sei que não existe nada de bom alojado em mim. Isto é, da minha velha natureza. Posso desejar o que é bom, mas não sou capaz de fazê-lo, porque não faço o bem que desejo. Em vez disso, o mal que eu não desejo é o que faço. Contudo, se eu faço o que é verdadeiro, se eu faço o que o verdadeiro eu não deseja, não é mais o verdadeiro eu quem o faz, mas o pecado que está alojado em mim. Desse modo, considero uma regra, um tipo de Torá perversa, que apesar de eu desejar fazer o que é bom, o mal está bem ali comigo, porque no eu interior concordo totalmente com a Torá de Deus, com a lei de Deus, mas nos meus membros vejo uma Torá diferente, que batalha contra a Torá da minha mente, tornando-me prisioneiro da Torá do pecado que opera em meus membros. Que criatura miserável eu sou! Quem me salvará deste corpo sujeito à morte? Graças a Deus, Ele o fará, por intermédio de Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Em resumo, com minha mente sou escravo da Torá de Deus, mas em relação à minha velha natureza, sou escravo da Torá do pecado. Eu creio que esse texto da carta de Paulo aos Romanos é o pontapé inicial da doutrina satânica, diabólica do inferno, trazido à baila, que trouxe mais tarde a teologia da substituição, onde Israel foi trocado pelo povo, que é chamado de igreja. E Adonai e Yahvé
passou a ter um nome latino, chamado Jesus Cristo. Um homem passou a ser Deus. E a doutrina se espalhou e trouxe à mente da maioria dos evangélicos do planeta a ideia de que ninguém pode ser perfeito nessa carne. Isso não está escrito em nenhuma parte da Bíblia, nem no Pitá da Chá. Você não vê, ninguém vai encontrar dizendo Deus, ou seja lá Yeshua, ou o próprio Jesus Cristo que eles criaram, dizendo que ninguém pode ser perfeito nessa vida, nessa carne. Não existe isso. Pelo contrário, lá em Mateus 5,48, o próprio Mashiach Yeshua disse, ser perfeito. Mateus 5,48, o próprio Mashiach Yeshua disse, ser perfeito, como eu disse no programa passado, como perfeito é o vosso Pai. A Bíblia está cheia de versículos dizendo sede perfeitos, porque Deus é perfeito. Ninguém pode estar com Deus na perfeição. Embora a nossa carne seja carregada de pecado e na perfeição, Ele, Yeshua, meu chefe, veio com um propósito: nos tornar santos como Ele é santo, e o Eterno é santo. Olhando para Ele, copiando o que Ele fez. Essa é a mensagem da Bíblia. Agora, esse texto de Paulo, e ajudar, ninguém pode ser bom, aí eu quero fazer o bem, não faço. Que conversa é essa? Onde que alguém pode ler esse texto e tirar essa ideia de que Paulo quer fazer o bem para as pessoas e não faz? Paulo está falando da sua natureza velha, do que ele é. As pessoas que têm a Cristo como seu mentor, seu senhor, seu orientador, seu mestre, seu professor, não podem jamais fazer o bem para ela mesma. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que ele quer fazer o bem para as pessoas. Ele não consegue fazer de maneira nenhuma. Por quê? Porque você precisa entender, infelizmente, a maioria das pessoas comem com a mão dos outros. Elas vão para as igrejas, para essas células, seja o que for, aprender esse tipo de ensinamentos, mas não questionam, não estudam, não pesquisam, não têm compromisso com o Eterno, não buscam. Porque se entendesse que esse livro é totalmente judaico, foi dado para os judeus e para judeus, não é para outro povo, e a sua língua é hebraico, uma língua divina, como eu disse aqui, que tem 4 maneiras que só quem é judeu pode entender, para entender a revelação, o que o texto quer dizer, a interpretação do texto. Para uma hermenêutica dentro do hebraico, verdadeiramente. É o chamado Pardes, Pardes, P-A-R-D-E-S, que é uma abreviação de 4 tipos de análise do texto. Um começa a chamar de Psat, que é o texto literal, que você lê literal, por exemplo, Mashiach e Yeshua subiu o Monte das Oliveiras. Isso é literal. Ele foi o Monte das Oliveiras, existe o Monte das Oliveiras. Agora, quando eu falo de um remez, que é um texto que está uma coisa não está tão clara, eu chamo de remez, por exemplo, ele foi a um alto monte. Que monte? Você vai entender se você for fazer um estudo mais aprofundado. Existe a outra parte do Pardes, que é o Drash. O que é o Drash? O Drash é uma associação, associar um texto com o outro, para você entender o que está dizendo na Bíblia. Porque muitas vezes na Bíblia, como já falei, há textos que parecem ser contrários ao outro. Há uma controvérsia. Na verdade não existe, porque existe para quem não conhece essa forma de fazer a interpretação hermenêutica bíblica dentro do hebraico, o Drash, que faz você partir para uma Midrash. O que é a Midrash? É uma associação. A Drash é uma associação. A Midrash é uma associação lógica. Você não pode fazer. Inclusive, a Drash é um tipo de interpretação que é complicada, porque tem gente fazendo Drash, uma associação, com texto que não tem nada a ver. O texto da Drash ele tem que estar dentro da lógica, tem que ser uma Midrash. O que é Midrash? Lógico, o que é isso? É uma associação onde o texto que você está estudando, está chegando à interpretação, não contraria o Taná, não é contra a palavra original, a sua base, porque a base de todo o livro da Bíblia é o Taná, é a Torá. Começa pela Torá. Se algo está escrito no Brit Hadashah, o Novo Testamento, não está de acordo com o Taná, que vem da Torá, pode esquecer que isso não é verdadeiro.
Isso é invenção. Se não bate uma coisa com a outra, Deus não se contradiz. Já disse isso aqui. Deus não tem duas palavras. Deus não é moleque para estar com brincadeira com ninguém. Deus não é moleque para estar com brincadeira com ninguém. Agora, as pessoas não querem estudar, não querem conhecer isso. Para quê? Querem ir para a igreja, dar dízimo, oferta, fazer a boa obra, como se comprasse o reino de Deus. É isso que as pessoas estão fazendo aí. Enganadas, enganando e sendo enganadas também. É assim que funciona. Agora, a última parte do pardês é o sode. O que é o sode? Que é a parte que essa é complicada. Essa aí só vai entender mesmo quem é judeu de verdade. O sode, que é o SOD, com a acentuação completa no O, esse sode em hebraico, é o tipo do texto que ele está com um segredo. Ele tem um segredo oculto nisso aí, que só é revelado com quem tem iniciação, quem está dentro do hebraico, para entender. Quem tem proximidade com a terra, para poder entender. Um exemplo do sode, eu já falei aqui no programa, acho que 5 programas atrás, quando Yeshua falou sobre a semente da mostarda, que é a melhor das sementes. Óbvio que a semente da mostarda não é a melhor das sementes. Aí ele fala que a árvore vai crescer, dar galhos imensos, a árvore alta, como se a mostarda não é uma árvore desse tamanho, é um arbusto. Dá licença, só entende isso quem conhece o hebraico, quem está dentro da cultura judaica, quem está de acordo com o judaísmo no sentido da palavra original. Que aquilo foi dado para aquele povo. E eu e você, se temos a visão disso, somos semente de Abraão. Só por isso entendemos isso. Você acha que eu hoje estou aqui com essa conversa para você aí, é para eu dormir? Eu aprendi isso à toa? Isso foi porque eu quis? Não, isso foi porque o Senhor me escolheu. Porque eu já tive do outro lado. Eu já fui defensor de interpretações que hoje eu vejo que não tem nada a ver, porque eu não conhecia, eu era um cego, eu estava na cegueira, na moreira do cristão. Eu era um indouto, um ignorante. Hoje, o Senhor me abriu a mente um pouquinho. Eu me esforcei para isso. Eu fui buscar, eu busco na fonte. É a diferença. Não é ler Bíblia. Ler Bíblia não salva ninguém. Agora, entender a palavra, eu só posso entender de alguém, conhecer alguém se estiver junto dela. Como eu posso ter intimidade com alguém que eu não com ela? Como eu posso conhecer um texto, numa sua cultura, num contexto, se eu não conheço o lugar? Por que eu viajo tanto a Israel? É para passear? Para ganhar dinheiro que o mundo faz por aí? Não. Eu viajo para Israel, Deus sabe, Deus testemunha disso, para aprender mais dele. Porque é lá que o Senhor originou. Lá é a fonte. Lá é a fonte. E ele sabe o sacrifício que temos feito para isso. Por isso eu creio que ele tenha aberto a minha mente para tentar passar isso para as pessoas que podem entender isso, obviamente, porque eu sei, porque a palavra diz que muitos continuarão cegos, surdos, mudos, não vão falar, e estão surdos para não ouvir, e cegos para enxergar, não vai entender, está na cara da pessoa, ela não consegue ler o que está escrito lá. Então precisa entender o que é esse modo de interpretação do pardês, que é a base. Depois tem outras coisas que nós vamos falar posteriormente sobre essa regra de interpretação dentro do hebraico, original hebraico. Você entenda melhor como funciona. Então o apóstolo Paulo aqui, o pastor chamado Paulo, de maneira intencionalmente, eu creio, pela igreja, para afastar, tirar de cena o nome judaico, porque os judeus passaram a ser odiados, antes eram aceitos, depois começaram a ser expulsos, odiados por essa igreja. E eles se tornaram maioria e acabaram colocando de lado e matando, perseguindo os judeus, os autores da palavra, a quem foi dada a palavra do Eterno. Isso é ridículo, as pessoas não entenderem isso. Por quê? Porque não estudam, não pesquisam, não estão nem aí. Querem ouvir o que o pastor, o profeta, o guru, sei lá o que tem ensinado essas pessoas a andar nesse caminho de engano, da perdição e destruição. E está colocando palavras na boca de Paulo. Um texto realmente complicado de se entender. Se a gente for ler isso de maneira rápida, e como eu já meditei muito nesse texto, posso ver que Paulo está dizendo. Quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você não pode andar contrário a Cristo. E aqui, nesse texto, Paulo está dizendo isso, que o bem que quer fazer para ele mesmo, a sua carne não faz, porque é a carne dele tende para o mal sempre. E eu quero lembrar você, fazendo aqui uma midrash, que é uma associação lógica,
para confirmar o que o Paulo está dizendo, que é uma midrash lógica, é aquilo que eu estou lendo no texto agora, que vai ser lógico com a outra. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, eu vou ler para você, capítulo 11, verso 1 de Coríntios. Vou ler, para não ficar sem ler. Vamos ver. 1 Coríntios, verso 11, capítulo 1. Vamos dar uma lida aqui, rapidinho. 1 Coríntios está aqui, 11, verso 1. Rapidinho. 1 Coríntios está aqui, 11, verso 1. Disse o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, porque eu sou imitador do Messias. Eu imito o Cristo. Na versão em inglês diz assim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Como que alguém é imitador de Cristo? Cristo andou fiel à palavra de Deus, pode ser contrário à palavra de Deus, pode fazer o mal. Por acaso, Yeshua veio certo, o verdadeiro Cristo, o Messias, fez mal a alguém? Ah, não fez. Com certeza fez. Fez mal às pessoas que não aceitaram a verdade, que não aceitam a verdade. Talvez você esteja sentindo mal agora do aquilo que eu tenho falado. É muito provável. Agora, vai me acusar de quê? De que podiam os fariseus, os hipócritas, desgraçados, falar de Yeshua meu servo? Por quê? Ele dizia coisas que ele não estava fazendo errado e não estava aceitando o seu erro. Yeshua, meu servo, nunca andou fora da palavra. Ele foi fiel à palavra ipsilip, 100% fiel. E se Paulo é imitador de Cristo, como que Paulo, que está em Paulo, e Paulo diz também lá em texto, agora, de Gálatas 4, verso 19, lembrei agora, que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Paulo diz, com certeza, em Gálatas 4, Gálatas 2, melhor dizendo, Gálatas 2, o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, capítulo 2, o verso 19. Eu já não vivo mais, Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em Shaul, cargo que é o porção de Paulo, como que ele vai fazer o que não é bom? Não faz sentido. Isso é óbvio, essa midrash é lógica. Eu não posso fazer algo bom se eu não estiver com o Espírito de Deus em mim. Nenhum homem na terra pode ser bom sem estar no Espírito de Deus. E no Espírito de Deus estava Yeshua ben Yosef. E se eu estou em Yeshua ben Yosef, ele está em mim, eu tenho que proceder como ele procedeu. Eu espero que você tenha entendido isso. Está claro? Veja só. Se eu estou em Cristo, só posso estar nele, eu só posso afirmar que estou nele se eu apresentar as obras de Cristo na minha vida. Melhor que isso, não sei explicar. Assim é Paulo. Como é que Paulo vem fazer o bem? Nós não fazemos o bem porque a nossa carne é maligna, tende sempre o mal, sempre a morte. O nosso desejo é fazer o que não presta. Mas quando eu estou em Cristo, a minha luta vence, o Espírito de mim vence o pecado, já não tem mais domínio sobre mim. Eu venço o pecado, embora ele me tente 24 horas por dia. Mas se eu estou em Cristo, eu sou uma criatura, e assim você também. Eu espero que você entenda isso. E no próximo programa, nós vamos continuar com mais um texto, explicando a você. Eu creio que pelo menos uns 30 textos nós vamos apresentar aqui nessa série, mostrando a controvérsia, a polêmica, a má interpretação, a má condução, a má indução das palavras do Eterno para levar as pessoas à destruição, por pessoas indoutas, ignorantes. Eu não gostaria, eu tenho certeza que o Eterno não quer que ninguém seja ignorante. Deus nos deu inteligência para aprender, para ter conhecimento. Conhecimento é vida, é vida. Pense nisso. Então, não sai daí, vamos encerrar o programa mais uma vez, como de sempre, agradecendo ao Eterno por mais um programa na Paz de Israel. Estou feliz, espero que você também esteja. Estamos terminando o programa Paz de Israel e, como de sempre, como disse, vamos orar, vamos conversar com o Eterno, agradecendo por essa oportunidade de poder aprender mais sobre a sua palavra, sobre o que Ele deseja para nossas vidas, no caso, para nossas almas. Vamos agradecer ao Eterno. Adonai Elohim melech haolam, quer dizer, Senhor nosso Deus do universo. Adonai Izaot, Senhor Rei dos Exércitos. Nós te louvamos mais uma vez, agradecemos por estar concluindo mais um programa. E obrigado pelas palavras que o Senhor colocou na nossa boca, que eu sei que são dirigidas ao teu povo, e vai estar vendo esse vídeo, não sei quando nem onde, ao Senhor sabe.
Também não estamos aqui preocupados com isso, estamos aqui para te obedecer e fazer aquilo que agrade. Ainda que as pessoas não se alegrem disso, nós temos prazer em fazer esse programa. Obrigado pelo privilégio de poder contar contigo, para nos instruir, nos aperfeiçoar naquilo que o Senhor deseja que façamos. Ao Senhor seja dado mais uma vez toda a honra da glória, porque Tu és o único Deus, o Deus que é um, não existe Deus antes de Tu, nunca vai ter outro, jamais haverá outro. Essa aqui é a verdade. Então, a Ti, sim, toda a honra da glória mais uma vez. Te agradecemos por tudo que fizeste por nós. Baruch Adonai, bendito seja o Senhor, Hamekorá, Leolam Baed, seja bendito para todo sempre, Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Então, estamos acabando o programa, mais um programa. Eu espero revê-lo no próximo programa. Você não pode perder essa série. Se você quer aprender de Deus, se você quer ver uma versão, uma coisa que você talvez nunca imaginou que pudesse ser verdade, pelo menos pare para assistir, medite nessas palavras, fique ligado nesse programa, não deixe de assistir, porque se você tem esse desejo, certamente você tem parte com a terra, e é isso que nós queremos dizer. Obrigado pela sua audiência mais uma vez, e ao Senhor você é dado mais uma vez toda a glória, e termino dizendo a você, toda a rabá, muito obrigado, como sempre, Shavuot Tov, tenha uma boa semana, e também, Issa Adonai, Panabeleira, Veacem, Lerá, Shalom, quer dizer, que o Senhor